Continuando com os vídeos de cadastros, como eu falei antes, mencionei, né? Aqui, ó, você vai ver agora a de vendas, porque o fiscal, quando você for emitir nota fiscal, você vai precisar fazer a configuração fiscal, tem os cadastros que são obrigatórios nos produtos, tem esses cadastros aqui, né, a transportadora, tributo por estado. Então não compensa eu adicionar aqui um vídeo sobre cadastros se você não for emitir nota fiscal. Quando é coisa importante, se você vai ter muito retrabalho para corrigir, aí eu informo, que nem no cadastro de produto, eu informei esse conversor de CSOSN, aqui CST para CSOSN, porque senão você teria que entrar no cadastro dos produtos depois, e aí ia falar, né, olha, o Fábio não me avisou, é culpa do Fábio. Então já expliquei como é que funciona. Para você faz isso aqui, já vai importando suas notas, ele já vai convertendo, aí fica meio caminho andado para emitir nota. Já as questões fiscais, transportadora, tributo para o Estado, KNAI, ele vai ficar, este menuzinho de cadastros fiscal, vai ficar lá no módulo fiscal, só para quem for emitir nota fiscal. Aí você vai fazer o treinamento todo de fiscal completo, tem esse videozinho lá. Então agora a gente vai fazer o de vendas, tá? Condições de pagamento, formas de pagamento, box, tabela de preço diferenciado, tabela de preço promocional, motivo de perda, meus representantes, abordagem, subtipo de venda. Vou explicar como é que funciona cada coisinha aqui em um treinamento só. Tá? Pode ser que esse treinamento fique longo? Sim, vai ficar. Mas se você ver ele do início ao fim, você não vai perder processos, não vai perder formas de usar o sistema. Então vamos lá, para não ficar muito longo, vamos começar. Condição de pagamento. A condição de pagamento serve para você escolher quantidade de parcelas, vencimentos. Não é para você colocar o banco na condição de pagamento. Não faz sentido. Tá? Ah, eu não posso criar lá a Vista Itaú? Não. A Vista Santander? Não. Por quê? Quando você for fechar a venda, a condição você vai dividir as parcelas. Sabe quando você vai comprar alguma coisa em loja de departamento? O que o vendedor faz assim de cara quando você chega? Te mostra uma tela do computador com até 12 vezes. E aí até 12 vezes ele mostra quanto que ficaria cada parcelamento que você escolher. Quantidade de parcelas, taxas, juros, multa, né? Então a condição de pagamento é para isso. Ah, o Fábio pode pagar 30/60? Condição de pagamento. Ah, é 30/60 boleto? Aí é a forma. Então você vai casando. Condição de pagamento: 30/60 no boleto, e o boleto vai cair em qual banco? Aí vem financeiro. Financeiro, Caixa barra Banco, Itaú. Então, na hora que você for fechar a venda, você vai casar as coisas. Por quê? Pode ser um Pix para o Santander, depois um Pix para o Itaú, depois. Não compensa você ter Pix para cada banco na forma, senão você ia ter um monte de forma de pagamento. Não faz sentido. A forma de pagamento ela faz o cálculo do que você tem que pagar de taxa para a operadora. Só que você tem que manter as taxas atualizadas. Então, primeiro vamos ver esse carinha aqui, ó, condição de pagamento. Como que funciona, tá? Tá lá, parcelamentos. Eu tenho aqui uma mais um, tá vendo que eu tenho bastante ativo? Inativo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui só as ativas. Que aí ele não mostra, né, as inativas para mim. Deixa eu ver aqui, tenho duas páginas. Tá, só ativa, tá? Só as ativas, status ativo para mim. Ó, uma mais um, quer dizer, o cliente vai dar uma entrada mais uma para 30 dias. Aqui eu já tenho uma vez sem entrada. Aqui eu já tenho 3 vezes 15, 30, 45. Então tá vendo? São períodos. Uma entrada mais 3 vezes, que seria 4, né? Eu posso criar 4 e alterar. Só que essa uma entrada mais 3 parcelas, que seria 4 no total, tá com uma taxinha de juros ali. Então vamos ver na venda o que isso altera para mim. Olha só no fechamento da venda o que a condição de pagamento faz. Ela vai colocar quantidade de parcelas. Então, se eu escolher uma mais uma, olha só, uma para hoje, mais uma para o dia 13/4. Então, ele vai colocando as datas de vencimento e já divide os valores. Ah, eu posso alterar as datas? Posso. Ó. Poderia fazer isso. 2 vezes sem entrada,
só que a primeira parcela é hoje, a segunda 13 do 4. Você viu que deu na mesma? Eu ter uma mais uma e eu ter duas vezes sem entrada? O que diferenciou uma da outra? Essa uma mais uma tem uma taxa de juros, ó. Duas vezes sem entrada está sem taxa de juros. Então você pode criar várias condições de pagamento, adicionar juros. É interessante escrever no cadastro da condição que tem uma porcentagem, né? Para na hora que você estiver fechando, já sabe que está aplicando 5%. Aí vamos lá, ó. Uma mais um tem lá uns jurinhos, 1,8. Ele altera o valor final da dívida. Aqui embaixo está escrito, ó, 631,16 total pago. Se eu escolher duas vezes sem entrada, não tem esses juros. Foi para 620. Então a dívida correta do cliente sem juros é 620. Se eu escolher essa, foi para 631. Se eu escolher essa, foi para 651. Então vamos entender primeiro os vencimentos. Como que vence, quando que vence, em quantas parcelas. Vamos criar uma nova. Vamos dizer que eu estou criando aqui uma entrada mais 30 mais 60. Não vou salvar essa, só para a gente entender a lógica. Eu já estou falando que tem uma entrada. Quando eu coloco possui entrada assim, ele faz isso aqui, ó. Ele cria para hoje, 13 de 3 de 2025, um pagamento. Quer dizer que o cliente está pagando alguma coisa agora. Então ele criaria uma para hoje, é a entrada, depois 30, depois 60. Então eu quero mais duas parcelas. A entrada não conta, porque quando coloca possui entrada aqui, ele já cria uma para agora. Aí se eu colocar então entrada 30, 60, aí ele criaria duas parcelas para baixo, tá? É o caso desse 3 vezes aqui, mínimo, né? Ó, essa aqui, ó, entrada mais 3 vezes. Olha lá, ó, tem uma entrada mais 3 parcelas. Vamos entrar no cadastro dessa para ver como é que tá, ó. Uma entrada mais 3 parcelas, tá? Vou entrar aqui no editar. Tá vendo, ó? Tem uma entrada mais 3 parcelas. Ele cria as 4 parcelas no total. Porém, você viu que a entrada ele não conta como 4 parcelas, como a quarta parcela. Quer dizer que o cliente está dando um sinal agora. É esse caso aqui. O cliente deu um sinal, possui entrada assim, depois eu quero mais uma para 30 e outra para 60. Duas parcelas, tá? Quando não tiver entrada, possui entrada não, aí eu criaria dessa forma, só 30 a 60, duas parcelas. Beleza? Aí eu tenho dias entre as parcelas, porque eu posso criar isso aqui de 7 em 7. Aí em vez de 30 a 60, ele jogaria 7 a 14. Ah, mas são 3 parcelas, 7, 14, 21. E assim por diante. Ah, é quinzenal. Então coloco 15 aqui e ele vai fazer. Em vez de 30 a 60, então tem que tomar cuidado com a descrição. Ele faria 15, 30, 45. Tá? Então neste caso aqui, dia entre as parcelas, 30. Primeira vence daqui a 30 dias e a segunda daqui a 60. Valor mínimo. Por quê? Ah, o cliente vai parcelar isso aí. E aí eu posso colocar lá no fechamento da venda um valor mínimo, porque ele vai fazer o parcelamento de R$ 100 em 3 vezes, aí fica pesado, aí não dá. Só em taxa de cartão já estou perdendo muito dinheiro, né? Então, se nós observarmos na tela da venda lá em pagamento, tem essa opção aqui, ó, 3 vezes 15, 30, 45, mínimo R$ 100. Ele só deixa você escolher se o valor da dívida atingir o mínimo. Começa em R$ 100. Vamos fazer o teste para ver se esse valor mínimo funciona? Estou em uma venda de R$ 18, ó, R$ 18, tá? Aí o cliente quer parcelar, tá vendo, ó? Ele já paga, ó. 3 vezes 15, 30, 45, o mínimo é 100. Não dá para fazer o parcelamento de R$ 18 em 3 vezes, né? Impossível. Nossa, eu não sentiria, não viria o valor entrar na minha conta bancária se for em maquininha. Tá? Então,
Ah, mas aí ele vai pagar fiado. Aí é pior. Aí é quase certeza de que é calote isso aqui. É melhor eu nem cobrar, né? Então, ó, 3 vezes. Se você estipular um valor mínimo aqui, consegue fazer o parcelamento quando a venda, o valor total, for a partir desse valor, a partir de R$ 100. Aí eu conseguiria parcelar 30,60. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 100, 2 vezes 30,60 é a partir de R$ 100. E aí ele já trava o vendedor não consegue fazer o parcelamento 30/60. Aí o próprio vendedor pode falar para o cliente, né? Porque o sistema já não deixa. Olha, 30/60 não vai dar, tá? Eu posso parcelar ou posso no Pix, ou você paga no Pix, uma entrada, dá um sinal e o restante para 30. Então ele renegocia ali já na hora de fechar a venda. E os jurinhos, esses juros aqui, é esse aqui, né? Que tá ali no uma vez, ó, uma mais uma, né? Uma vez não, uma mais uma lá, 1,8. Que eu tenho também aqui nos 3 vezes, né? 3 vezes, 3 parcelas, 5%. É esses juros aqui, ó. Então, se você preencher esta informação, já esteja ciente que alterará o valor final da dívida do cliente. O cliente está ciente que ele vai pagar com juros. No final da dívida vai aparecer esses juros aí, porque vai aparecer o valor diferente, tá? Depois, sugestão de pagamento. Essa sugestão de pagamento, lembra que a gente viu lá a configuração do sistema? Essa sugestão de pagamento aqui, ó, é uma ação conjunta, é uma ação combinada. Vai aparecer lá no impresso. Então, lá em configurações, impressos, lá embaixo, lembra que eu falei, ó? Sugestão de pagamento, por isso que é importante você não pular os vídeos, você vir na sequência, lá do primeiro vir vindo todos os vídeos, né? Sugestão de pagamento no orçamento. Quando você imprime o orçamento, ele mostra para o cliente, olha Fábio, se você quiser parcelar em 3 vezes, ficaria 3 de tanto. Olha, se você quiser parcelar 5, ficaria 5 de tanto. Que é isso aqui. Então, ó, o cliente consegue visualizar que ele pode parcelar em 3 vezes, quanto que ficaria cada parcela, em 6 vezes, quanto que ficaria cada parcela, e 7 vezes, quanto que ficaria cada parcela. Por que que é uma ação conjunta, combinada? Lá na configuração você tem que habilitar aqui, ó, sugestão de pagamento no orçamento. Quando você imprimir um orçamento, aparece a sugestão. Aí você escolhe quais são as condições que você quer que apareça. São no máximo 3, tá? Você pode deixar esse botãozinho ativo, no máximo 3, tá vendo? Ó? Já tem 3 sugestões, então ele não deixa eu ativar a quarta sugestão. Por quê? Aqui não caberia um monte, né? Não dá para colocar todas. Então você escolhe 3 sugestões, quando você imprimir o orçamento, aparece as condições que você escolheu, tá? É só pegar ali na condição, vai ali na condição de pagamento, dá para ver quais estão como sugestão. Tá sim aqui, tá vendo? Ó. Aí você pode acessar, editar, inativar uma, ativar outra, beleza? Então, esse foi o cadastro das condições. Agora vamos ver a forma. Cadastros, vendas, formas de pagamento. As formas de pagamento são os jeitos que o cliente pode te pagar. Ah, mas o cliente vai deixar pendente, em aberto, fiado. Tem que tomar cuidado com o nome, porque o nome vai aparecer na nota fiscal e às vezes você está atendendo uma empresa, não é um parente. Você está atendendo uma corporação, aí vai lá fiado, fica feio. Então você pode criar termos como faturado, pendente. Tem muita gente que é do treinamento que coloca aqui, ó, pendente. Aí o pendente você sabe que não teve pagamento, né? Não pagou na hora. Se você precisar emitir nota fiscal, sem pagamento vai bloquear a sua nota fiscal. Você tem que colocar alguma coisa aqui, como não teve pagamento, eu costumo utilizar carteira digital, porque realmente é carteira, né? O cliente vai deixar em aberto ali. Eu costumo utilizar essa, tá? Como não tem para a Receita Federal algo que é fiado, não pode, né? Não tem como. Então, para a nota fiscal você tem que colocar alguma opção. Eu costumo utilizar essa. Ah, não posso usar crédito na loja? Não.
O crédito na loja é dinheiro que o cliente deixou aí. Não é que ele deixou de pagar ou vai pagar quando ele puder ou nem vai pagar. O crédito na loja, ele deixou dinheiro, ele tem valor em espécie guardado com você. Quando ele voltar, ele faz algum serviço e não te paga nada, ou compra alguma coisa e não te paga nada porque ele já pagou, tá? Então, para nota fiscal pendente, eu costumo utilizar esse aqui, que seria uma opção de carteira digital, porque o cliente deixou aqui pendente, tá fiado, né? Atualizar, agora eu posso usar esse pendente para o fiado e inclusive emitir notas fiscais. Perceba que cada uma tem, ó, dinheiro tem dinheiro, cartão de débito tem um cartão de débito, cada uma tem o seu tipo para aparecer na nota. Ah, mas eu não posso criar cartão de crédito uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, que nem o meu está inativo aqui? Pode. Você pode criar desta forma. Só que se você criar desta forma, você teria que colocar a taxa da operadora. Não faz sentido você criar a forma de pagamento. Crédito uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até 10 vezes e não colocar a taxa da operadora. Então vamos entender o cadastro da forma de pagamento, cada campo, o que quer dizer, né? O que ele faz. Nova forma. Aí você vai lá, criar uma nova forma e vai colocar o nome desta nova forma. Crédito, cartão de crédito, 4 vezes. No cartão de crédito em 4 vezes, eu vou colocar aqui é crédito, tipo de forma para aparecer na minha nota fiscal, e a baixa automática. A baixa automática, quando você finaliza a venda, tá vendo que ali tem o valor recebido? Eu vou escolher dinheiro, ele já deixa o valor recebido selecionado. Eu vou escolher boleto, ele não deixa o valor recebido selecionado. É esse menuzinho aqui, ó. Baixa automática sim. Quando você for finalizar a venda, ele já deixa o valor recebido selecionado. Quer dizer, eu já recebi o dinheiro. Ou seja, a baixa é automática para o momento que eu finalizar a venda. Fechei a venda, o dinheiro já está na conta bancária. Então, se eu parcelar em cartão de crédito 4 vezes e aí gerei 4 parcelas pela condição, eu venho aqui, coloco o cartão de crédito, replico, aí ele colocaria aqui o selecionado nas 4 parcelas, quer dizer que eu recebi as 4 parcelas. Ah, Fábio, mas aí é muito trabalho. Ele vai gerar 4 parcelas no cartão de crédito, eu recebo na hora. Eu não posso colocar à vista? É complicado, porque se você for emitir nota fiscal e se você estiver atendendo uma empresa, você recebe na hora. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, colocar à vista. Porém, para contabilidade, para Receita Federal e para a empresa, para quem você está vendendo, você está passando informação errada se você vir aqui e colocar o à vista e falar que foi o cartão de crédito 4 vezes. Não é assim que funciona. Por quê? O seu cliente ele vai pegar uma nota fiscal e nessa nota fiscal está falando que dia 13/4 vai cair uma parcela na fatura de cartão de crédito dele. Então, quando você finaliza a venda, a forma correta é criar as parcelas de acordo com o que você negociou com o seu cliente. Ah, mas eu recebo na hora. Tá aí, valor recebido. Você vai receber as 4 parcelas. Só que você tem ali como visualizar a data de vencimento de cada parcela, o valor de cada parcela e fazer de certa forma um controlezinho de quanto que você está pagando em taxa de cartão. A taxa do cartão você coloca na forma de pagamento. Por isso que eu falei, se você quiser criar cartão de crédito 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, pode. E aí você vai adicionando a operadora. Vou falar aqui que é a moderninha, eu acho que eu tenho a moderninha, maquininha de cartão, ó. Eu tenho uma maquininha de cartão cadastrada como fornecedor. Vai lá e cadastra o fornecedor. Moderninha, PagSeguro, Stone, tá? Aí você vem e coloca aqui a operadora de cartão maquininha. No caso, a sua operadora.
Quanto que ela cobra quando é parcelado em 4 vezes no cartão de crédito? A minha cobra 8,9%. Todas as vezes que eu fechar uma venda e colocar essa opção, ele vai abater? Não. Ah, ele vai tirar lá, ele vai cobrar os juros do cliente? Não, acabei de mostrar no início que os juros é colocado, adicionado na condição. Ele cobra juros se você adicionar na condição. Na forma, ele vai fazer o cálculo de quanto que você está pagando para a operadora de cartão. Porém, ele não abate de forma automática. Então são duas coisas que contabilmente, fiscalmente falando, ficariam errados se ele fizesse. O abater de forma automática ficaria errado. Por que que ficaria errado? Porque essa taxa você pagou para a operadora, não é o seu cliente que está pagando para a operadora. Então, se o cliente fez uma dívida de R$ 395,32, ele vai pagar R$ 395,32. A sua operadora de cartão de crédito ela deveria te mandar uma fatura. Do mesmo jeito que o seu cliente paga a fatura de cartão de crédito dele, você pagaria a sua fatura da mesma forma. Só que ela não faz isso. O que ela faz? Ela já retira a taxa e te devolve, te paga somente o valor com a taxa abatida. Então, essa é uma dívida que você tem com a sua operadora de cartão, não com o seu cliente. Por isso, ele não vai abater a taxa de forma automática. Ah, Fábio, mas você está errado. Então, aí já teve bastante cliente que falou que essa forma de ele não abater, no nosso caso, estaria errado, porém, a grande maioria dos clientes emitem nota. E aí o contador ele informa, ele indica, ele fala que tem que aparecer na nota fiscal que você negociou com o seu cliente. Então aqui ficaria o valor com o abatimento. Aí ficaria errado a informação para o seu cliente. Ficaria que o cliente está pagando R$ 370 e ele não está. Tá ok? Então, ó, a forma de pagamento você pode adicionar a taxa da operadora de cartão, aí você pode adicionar as bandeiras também. Porém, você vai ter que fazer o controle dessas taxas de cartão. Se amanhã a taxa mudou para 8,5, eu tenho que vir aqui na taxa e alterar a taxa todos os dias. Aí eu posso adicionar a bandeira. Então eu teria 4 vezes maquininha de cartão, 8,9 Visa, 4 vezes Master. Então eu posso ir colocando aqui, ó, Visa, Master, Sorocred. Posso ir colocando para cada forma de pagamento uma taxa. Eu não quero colocar a taxa, depois eu vou lá e lanço a taxa de forma manual. Você escolhe. Se você colocar a taxa aqui, você tem que fazer o controle das taxas diariamente. Aí depois você vai ter esse relatório bonitinho, ó. Relatório financeiro, taxa de cartão. Aí você vai lá e vai pegar da data inicial até a data final, todas as bandeiras, gera o relatório, ele traz para você o quanto que você pagou em taxa em cada operação, ó. Tá vendo? Elo, Visa, ó, o meu tá bonitinho, ó. Tem as taxas, né? Possui as taxas. E lá embaixo, valor total que eu paguei em taxa de cartão, ó, que legal. Tá? Então você escolhe o jeito que você prefere trabalhar. Mesmo colocando as taxas, ele não vai fazer um abatimento, não vai remover do que o cliente te paga. Se você for lá no financeiro, contas a receber, pegar um título que foi pago em cartão, um título que foi parcelado, ou vários títulos aqui, você verá. Aqui, por exemplo, eu tenho esse de 1.200, tenho esse de 260. Você verá que ele não abate a taxa. Entrei no título de R$ 1.200, ó. Foi lá, PagSeguro, cartão de débito. Olha a taxa, 11,86, 0,98%. Cliente me devia 1.200, ele pagou 1.200. Os 11,76 é o que eu devo para a operadora de cartão. Aí eu vou lá, financeiro, contas a pagar, novo título, criar título manual, maquininha de cartão. Coloco a maquininha de cartão aqui e na maquininha de cartão eu vou lá e adiciono quanto que eu tenho que pagar em taxa e salvo e finalizo o boleto. Aí vai aparecer até no meu DRE
quanto eu tive de custo com taxa de maquininha de cartão, tá? Então fizemos condição de pagamento e forma de pagamento. Deu para entender que quando você for finalizar a sua venda, você vai fazer o casamento das duas. Quantas parcelas e em qual forma. Aí eu poderia fazer isso aqui, ó. 2 vezes sem entrada. O cliente está pagando hoje uma parcela de 63,01. Por que eu faço isso? Se eu tenho dinheiro no bolso, eu esvazio, vou passando ali para o atendente, né? 63,01 foi no dinheiro e o Pix, R$ 300. Só que eu estou recebendo, eu estou pagando hoje, né? O dia 13/3 e dia 13/3. O dinheiro e o Pix. Aí o que o atendente faz? Muda o banco. Dinheiro não vai para o Santander. Dinheiro vai para a gaveta de troco. E o Pix vai para o Santander, ou para o Itaú, ou para PagSeguro. Então você vai casar no fechamento da venda condição, forma e banco. Se o seu banco não estiver ativo, foi o vídeo de configuração que você pulou. Vai lá e dá uma olhadinha no vídeo de configuração do sistema. Ok? Aí cadastro de banco está aqui, né? Ó, você pode ir lá na configuração do sistema, que tem como fazer o cadastro do banco lá, ou vem aqui cadastros financeiro caixa/banco. Vou fazer um videozinho só do financeiro. Quando você der uma olhadinha nesse vídeo, você vai entender como é que funciona. Funcionam todos os campos do cadastro do banco e como que o banco funciona no sistema, tá? Ou dá uma olhadinha na configuração, que na configuração eu explico também. Box Prisma. Quando o cliente chega e você vai colocar lá na ordem de serviço dele, na venda dele, que ele está parado, com o carro parado em algum lugar na oficina, esse veículo aqui é fictício, não existe, tá? Aí eu tenho aqui, ó, o Box Prisma. Essa moto vai ficar lá na troca de filtro. Ah, vai estar uma espuminha em cima do tanque, amarela com o número 10. Então o box serve para identificar o veículo ou em algum tipo de posicionamento na sua empresa, está lá no setor de troca de óleo, ou com alguma numeração que marque, fique fácil de eu visualizar uma espuminha em cima do veículo, lá no pátio eu já sei qual é o veículo que o mecânico está atendendo. Tá? É muito mais fácil também o mecânico falar, ó, o amarelo 10 está pronto, do que falar o UAU 0402. Se for eu, por exemplo, eu tenho que anotar na mão. Eu não lembro. Ou senão eu vou até o guichê lá do atendimento falando ou UAU 0402. Quando chega lá eu vou, olha, o UAU 0410 está pronto. Eu vou me confundir. Então o Prisma funciona para isso e também para agendamento. Quando você faz o agendamento do cliente, olha quem aparece ali para você escolher. No agendamento você vai colocar lá na ordem de serviço, no orçamento dele, a placa, né, todas as informações, ou simplesmente você faz um agendamento com o cliente, consumidor, com o Fábio, com o Manuel, com o João, cliente que tenha cadastro. Aí você vai lá e coloca o Prisma, identificando ou o lugar, ou o tipo de lugar, né, qual o lugar que esse veículo será estacionado quando o cliente chegar. Tá? Aí você coloca a data inicial e a data final. Você vai utilizar também para identificar o veículo na agenda Kanban. Você vai lá em vendas agenda Kanban, você consegue identificar o veículo pelo box. Aparece qual box que o veículo está. É importante você adicionar o máximo de informação possível, tá? Porque tem aqui, ó, amarelo 10, troca de óleo, troca de óleo, troca de óleo. É o Prisma, é o box. Aqui, ó, o amarelo 10, ó. O UAU 0255. Aí, ó, já é praticamente a mesma placa da minha moto lá que eu estava atendendo, né, ó. O UAU 0201 ou o UAU 0255. Se eu tenho dois veículos praticamente com a mesma inicial na hora de chegar lá no guichê, olha, eu não lembro qual é a placa, mas eu lembro do amarelo 10 ou lembro da troca de óleo. Então é para facilitar o atendimento interno. Beleza? Cadastros, vendas, tabela de preço diferenciado. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho, adentrar um pouquinho financeiro.
que a tabela de preço diferenciado, de preços diferenciados, ela serve para você criar alternativas para geralmente cobrar algum tipo de custo ou de taxa mediante uma forma de pagamento ou alguma dificuldade na execução do serviço. Por quê? Ela vai acrescentar uma porcentagem ao valor do produto ou do serviço que você adicionar na tabela. Tenho duas tabelas aqui, eu vou eliminar as duas para a gente criar tabelinhas do zero. Ó, vamos supor que eu queira criar uma tabela onde, se o cliente for parcelar em 4 vezes, eu queira adicionar a taxa, porém essa taxa ficará embutida no valor da mercadoria. Ele vai alterar os valores dos produtos e não o que o cliente deveria pagar. Não vai ficar tão na lata ali na cara. Vamos supor. O cliente chegou para comprar um filtro de óleo na minha empresa e esse filtro de óleo custa R$10. Aí eu coloco uma taxa. Quando eu for finalizar a venda e adicionar os itens, eu posso escolher a tabela de preços. Então ele vai acrescentar essa porcentagem aqui diretamente no valor do produto. Vamos colocar 5%. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o sistema, olha, todas as vezes que eu estiver fazendo a venda e o cliente falar que vai parcelar em 4 vezes, eu vou acrescentar esses 5% nos itens que eu vou escolher agora. Você já precisa adicionar os itens na tabela. Então clique em salvar, aí ele vai perguntar, quer adicionar produto, quer adicionar serviços ou quer só salvar e voltar para a consulta? Eu vou adicionar produto. Aí você vai escolher quais produtos que você quer adicionar a esses 5%, né? Vamos escolher o produto aqui. Eu vou escolher esse e esse. E vou adicionar. Então perceba que quando o cliente vier na empresa e for comprar o filtro de óleo à vista, é 18. Ele vai pagar 18. Se ele falar, olha, vou parcelar em 4 vezes, eu troco a tabela de preço. Aí ele vai pagar R$18,90. O próprio sistema já acrescenta os 5% para mim. Ah, mas eu tenho 15 mil itens. Aí você adicionaria os 15 mil itens a essa tabela de porcentagem. Vamos lá ver como é que funciona na venda na prática. Ó. Estou na tela da venda. Tá vendo que aqui eu tenho os itens, ó, aquele WO 340, R$18, certo? Aí eu tenho aqui, ó, selecionar tabela de preço diferenciada. Ok? Então vamos lá. Adicionar item. Custa quanto? 18. Filtro de óleo WO 340, 18. Se eu mudar aqui a tabela para essa que eu acabei de criar, parcelar em 4 vezes, tenho 5%. Vamos no adicionar, vamos ver quanto que ficou esse item. Foi para R$18,90. Então o valor ficaria embutido no que o cliente vai pagar para mim. E não um preço a mais, não fica como uma taxa que eu estou cobrando. O cliente talvez nem vai saber que se ele parcelar em 4 vezes, ele vai pagar um valor acima. Ó, R$18,90, R$86,15. Estou cobrando ali aquela taxinha, né? R$18,90. Ou, aliás, estou acrescentando uma porcentagem de 5% aí em cima sobre o valor de venda do produto, porque o cliente quer parcelar em 4 vezes. Tá vendo? R$18,90. Se eu tirar e deixar no selecione, adicionar item, custa 18. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a tabela de preço diferenciado, não se esqueça. Cadastros, vendas, tabela de preço diferenciado. Você está cobrando uma porcentagem por conta de algum tipo de custo ou de dificuldade na instalação. Chegou um cliente para trocar óleo lubrificante. Ah, eu cobro R$60 para fazer a mão de obra de troca de óleo lubrificante. Porém, esse veículo é um veículo de colecionador, está parado há 5 anos. Automaticamente eu vou colocar uma porcentagem em cima desses R$60, desses R$70. Então eu posso criar várias tabelas. Nas tabelas eu consigo adicionar produtos e serviços.
como eu acrescentei, pode ser por dificuldade. Olha lá, o alinhamento custa 45. Mas é uma caravan que ninguém mexe há anos. Então eu vou jogar mais 5%, vou jogar mais 10%, mais 15%, 20%, tá? Depois nós temos a tabela de preços promocionais. Essa tabela de preço promocional é a tabela o gerente enlouqueceu. Você cria uma promoção e coloca no Facebook, no Instagram, coloca na frente da sua empresa. Promoção de festa junina, promoção de aniversário, promoção de Dia dos Namorados. Se você não arcar com este valor, você vai ter que falar com o policial, né? Com o Código de Defesa do Consumidor. Vai aparecer gente aí cobrando e você vai ter que passar o valor que você falou, que é o da promoção. Então, tabela de preço promocional não é algo que você vai escolher na hora da venda se você pode colocar o preço promocional ou o preço real. Se você precisa adicionar dois valores no seu produto, você tem que ter o sistema mais completo, o Prime, o Top, né? Neste sistema mais completo, você tem lá no cadastro do seu produto dois valores. Você pode adicionar duas margens, ó, atacado e varejo. Aqui em estoque você tem varejo e atacado. Esse aqui você pode escolher qual o preço que você vai cobrar do seu cliente. Esse aqui de tabela de preço promocional, não. Tabela de preço promocional, você cria a promoção da época. Então vamos supor que eu vou criar uma promoção que ela vai ter validade do dia 13 até o dia 21. E será a promoção de aniversário. Promoção de aniversário ou aniversário, vai. Aniversário da loja. Né? Porque eu colocaria promoção de aniversário da loja, vai ficar grande. Vamos colocar aniversário da loja. Aí eu vou adicionar os itens. Olha só. Eu quero criar a tabela varejo atacado, ou só varejo, ou só atacado. Você pode escolher, tá? Eu vou aplicar na varejo. Filtro de óleo WO340, esse jogo de pastilha, esse filtro de ar. Você pode escolher vários itens, tá? Deixa eu tirar os serviços aqui que ele puxou tá vinculado no produto filtro de óleo. Então, ó, estes três itens aqui: filtro de óleo, jogo de pastilha e filtro de ar. Os três primeiros. Esses três eu vou colocar uma promoçãozinha. Aí eu posso aplicar em valor ou porcentagem. E eu vou aplicar aqui 10%. Vou selecionar todos os itens. Aí mais uma vez você pode colocar um monte de produto aqui, né? Vou aplicar o desconto. Então, os produtos preço balcão 18. Com o desconto de 10%, 16,20. Aí eu, como eu falei, né, ó, tem a varejo e tem a atacado. O atacado foi para 16, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 10% e já vai deixar no produto com o preço de venda de 16,20. Como eu falei, você não vai ter a opção de escolher se quer vender a 18 ou se quer vender a 16,20. Por quê? É a promoção de aniversário da loja. O gerente enlouqueceu. Estes itens agora que eu vou ativar a promoção estão com 10% de desconto. Produto e serviço, você pode adicionar tanto produto quanto serviço à tabela de preço diferenciado, preço promocional, desculpa. A tabela de preço promocional. Aí, quando o seu vendedor for fazer a venda, ele não pode escolher o valor, se será 18 ou se será 16,20. Então, ó, aqui no varejo 16,20, aqui no atacado R$16. Ele aplicou os 10% em cima do preço de venda do produto, né? Em cima do valor de venda da mercadoria. Ele já deu o desconto. Então, você não vai poder escolher vender com os 10% de desconto ou não. Ele já coloca que é o preço da promoção que você vai cobrar do seu cliente. Finalizando a tabela de preços promocionais, né? Indo lá em cadastros, vendas, depois que você fez aqui tabela de preço promocional, você tem motivo de perda, que é
Por que você perdeu a venda? Por que o cliente não fez, não executou o serviço ou não comprou o produto de você, não comprou na sua empresa? Indo lá na configuração, se você não viu o vídeo de configuração, mais uma vez, retorne lá, faça o treinamento, veja o videozinho das configurações do sistema, mas indo lá nas configurações do sistema, em outras configurações você tem aqui, ó, encerramento automático e motivo padrão de encerramento. Quando passar esse período, o próprio sistema encerra a ordem de serviço e coloca o motivo por que o cliente não executou o serviço com você, por que o cliente não retornou. Então, indo em cadastros, vendas, você tem motivo de perda para você classificar por que você está perdendo venda. Ele vai solicitar todas as vezes que você cancelar um orçamento, vai fazer uma solicitação para você escolher o motivo. Então basta ir lá, criar um novo motivo, como por exemplo, fez em outra oficina, né? O cliente fez o serviço em outra oficina, ligou para ele, ele avisou que já fez o serviço em outro lugar, salva. Quando você for cancelar o orçamento, eu tenho aqui, por exemplo, um orçamento para o cliente consumidor de R$ 363,01. Aí eu vou vir aqui, ó, cancelar orçamento. Deseja realmente cancelar o orçamento? Sim. Deseja selecionar o motivo de perda, porque eu estou cancelando o orçamento que eu fiz, passei para o cliente não retornou, então eu perdi esse atendimento, essa venda. Sim. Aí eu posso colocar o motivo aqui, como por exemplo, fez em outra oficina, fez o serviço em outra oficina. Aí eu salvo. Depois eu consigo visualizar esses motivos? Sim, você tem lá relatórios de vendas. Aí você tem vendas, orçamentos cancelados, aqui ó, listagem de orçamentos cancelados. Aí você vai colocar um período, vamos pegar o período, e aí você pode escolher um motivo ou todos. E vai lá e gera o relatório. Aí ele vai trazer para você todos os itens que você perdeu, né, item por item que você perdeu na venda. Então foram serviços e produtos, a ordem de serviço, né, o orçamento que eu perdi, aí ele traz a placa, né, e traz o motivo. Fez em outra oficina, então perdi R$ 363 em um atendimento. Dependendo da quantidade de orçamento cancelado que você faz na semana ou no mês, esse valor pode ficar muito alto. Aí você precisa alterar o atendimento, mudar alguma coisa na empresa. Então o motivo de perda serve para isso. É uma espécie de controle interno para você saber por que o cliente não faz o serviço com você. Passando pelos motivos de perda, para você classificar por que você está perdendo venda, temos os representantes. Representantes não precisa necessariamente ser representante. Pode ser qualquer pessoa que você queira identificar lá na tela da venda, que a venda foi feita mediante essa pessoa e você precise pagar algum tipo de comissão para essa pessoa. Antes de mais nada, lá na configuração do sistema, vai lá, nome de usuário, minha empresa, configurações. Aqui na primeira tela da configuração de vendas tem, ó, representante na tela da venda. Representante na venda você deixa ativo. Deixou ativo? Aí ele vai colocar esse menuzinho aqui de representantes nas suas vendas, tá vendo? Ó? Aí você pode escolher qual representante que trouxe o cliente até você. E aí, indo lá então em meus representantes, você pode clicar em novo representante, cadastrar representante físico ou jurídica, você escolhe primeiro. Se for jurídica pode pôr CNPJ, inscrição, mas não é obrigatório porque não tem o asterístico vermelho, né? Razão social, nome fantasia, telefone, e aí você adiciona comissão de produto, comissão de serviço. Quando você estiver fazendo a venda e selecionar o representante, que nem o Toninho do Lava Jato. Toninho do Lava Jato indicou ali para o dono do carro que ele estava lavando trazer o veículo até a minha oficina. Então eu vou pagar algum tipo de comissão para o Toninho do Lava Jato. Ele que fez a venda para mim. Posso adicionar comissão para produto, para serviço. Adicionei o Toninho na tela da venda, o próprio sistema já começa a calcular a quantidade de vendas que
eu fiz por conta que o Toninho mandou o cliente até a minha empresa e o quanto que eu tenho que pagar de comissão para esse representante. Então, cadastra o seu representante, coloca lá a comissão de produto e serviço. Aí depois você vai fazer o que? Vai tirar os relatórios, né? Pode ser semanal, quinzenal, diário. Você escolhe quando, qual período que você quer utilizar para visualizar os relatórios. Indo em relatórios, vendas, você tem comissão de representantes. Aí você pode colocar o período, escolher um representante só, né? Vou pegar ali o período. Todos os clientes que vieram até a minha empresa dentro desse período e teve algum representante lá na tela da venda, ele vai trazer para mim qual foi a venda, qual foi o representante, olha lá, o Toninho do Lava Jato, e aí ele vai trazer a comissão que eu adicionei ou no produto ou no serviço. Se você não colocar porcentagem em produto, ele não traz, se você não colocar em serviço, ele não traz. Então ele trouxe aqui, ó, 10% de comissão para produto. Produto, né, ó, e 10% para serviço. Então eu teria que pagar comissão de produto, comissão de serviço para esse meu representante comercial, tá? Continuando lá com o treinamento, continuando com os cadastros para vendas. Agora você tem como fazer o cadastro do seu cliente, indo em cadastros e adicionar no cadastro do seu cliente uma abordagem. Por que você vai adicionar uma abordagem? Porque você quer saber o quanto de cliente que retornou ou veio até a sua empresa, que conheceu a sua empresa ou ficou sabendo que a sua empresa existe pelo Facebook, pelo Instagram, por indicação. Então, a abordagem de venda é isso. Como que o cliente ficou conhecendo a minha empresa? Aí você vai cadastrar um cliente novo na tela da venda. Ao iniciar uma venda nova, tem aqui novo cliente, né? Se você ficar fazendo cadastro resumido, é só a placa e o nome do cliente e telefone. Não dá para colocar abordagem. Cadastro completo dá. Então, dá um cliquezinho no cadastro completo, vai lá e escolhe a abordagem, ó. Então, o Fábio ficou sabendo da minha empresa por conta de indicação, outra pessoa indicou ele. Aí eu posso colocar observação, o Manuel que indicou o Fábio. Aí eu salvo o cadastro do Fábio. Então, lá em relatórios, clientes, funcionários, você tem abordagem de clientes. Dá um cliquezinho, aí você pode pegar aqui o período que você quer visualizar, os clientes que foram cadastrados de 1 de dezembro até hoje, todas as abordagens, aí você gera o relatório, ele já traz para você, ó. Sem abordagem, no meu caso, tá maior porque eu fico fazendo cadastro dos clientes, cadastro rápido, eu não faço cadastro completo, tá? Eu quero ver então o Facebook. Quantos clientes que ficaram sabendo pelo Facebook? Só 2. Ó, meu ticket médio do Facebook tá baixo. Eu quero ver pelo Instagram. 1 ticket média do Instagram. Ou seja, se você paga propaganda, por exemplo, né, você consegue visualizar se a propaganda que você paga está te dando retorno, se compensa fazer propaganda ou não. Ó, indicação até que eu tive um retorno bom. Tá? Então você faz o que? Vai lá, cadastros, vendas, abordagem de venda. E aí quando você fizer o cadastro do seu cliente, você coloca a abordagem. Faz o cadastro completo, coloca a abordagem. Como que o cliente ficou sabendo da minha empresa? É só perguntar ali na hora que estiver fazendo o cadastro, né? Depois, para finalizar, subtipo de venda. Subtipo de venda é muito importante, porque se você for fazer uma garantia, por exemplo, você pode escolher lá o subtipo garantia e aí ele não vai gerar o financeiro. Você sabia disso? Vamos lá, ó. Você está fazendo uma venda, tá? Executando uma venda nova. Colocou o cliente, colocou todos os dados, aí você vem aqui no subtipo, ó, e coloca que esse subtipo é garantia. Olha o que ó, tem o pagamento aqui embaixo. Olha o que ele vai fazer com o pagamento. É garantia. Ele limpa o campo de pagamento porque não tem financeiro, é garantia. Eu estou devolvendo um produto que estava com defeito para o cliente. Então não gera financeiro, ele não vai pagar novamente isso. Só tiro o produto do meu estoque e passo para ele. Então eu consigo fazer a saída e colocar o subtipo de garantia.
Ah, o cliente está com o carro lá parado, está no pré-atendimento. Pré-atendimento já gera financeiro, porque se eu quiser finalizar direto lá do pré-atendimento eu consigo. Ah, mas está em análise. Aí eu posso colocar que esse em análise não gera pagamento, porque se está em análise, né? Então o cliente não decidiu ainda se vai fazer. Ok? Então, ó, indo lá, cadastros, vendas, subtipo de venda, novo subtipo e cria um subtipo, por exemplo, esperando peça. Pode ser fora da oficina, né? Tá no pátio, esperando peça, porque não chegaram as peças desse veículo ainda. Aí quando você for fazer a venda, esperando peça vai aparecer aqui, tá? Ah, mas esse esperando peça vai fazer igual garantia? Ele gera financeiro? É aqui, ó. Gera título ao fechar a venda, OS ou PDV? Habilitado ele gera o financeiro, ele gera o título. Inativo ele não gera, tá? Então, quando você for fazer o cadastro, ele deixa você adicionar subtipos para você até tirar relatórios depois. Sim, você consegue tirar relatórios de vendas e escolher um subtipo. Esse relatório aqui, venda OS passagens, por exemplo, ó, você consegue escolher um subtipo. Ah, então poderia ser subtipo venda balcão, venda PDV? Pode. Venda a prazo, venda parcelada, venda à vista. Você só não pode esquecer de colocar, né, escolher o subtipo correto antes de finalizar a venda. Senão você finaliza, fica o subtipo errado, aí na hora de fazer aqui esse relatório vai aparecer coisa errada, misturado no relatório. Tá? Aí você coloca o período, escolhe qual subtipo que você quer, quero saber o total de garantia do mês. Aí viria o total de saída de peça por conta de garantia, onde o cliente não precisou te pagar ou não te pagou nada. Tá? Então este foi o treinamento de cadastros relacionado a vendas. Dá uma olhadinha no treinamento novamente, assiste novamente, vai fazendo passo a passo. Se faltar alguma coisa, gerou dúvida, agendar treinamento. Então, o próximo nós vamos dar uma olhadinha no cadastro ainda, continuando com cadastros financeiro, né? Cadastro de vendas já foi, agora a gente vem para o financeiro. Caixa barra banco, plano de contas e centro de custo, tá? Então, até o próximo vídeo.